Fala pessoal, bem-vindos a mais um Jornada Cast, um podcast com pessoas super especiais, como eu sempre digo, pessoas ou seres comuns que têm curtido sua jornada por aí e que de alguma forma me inspiram. Toda vez que eu sento aqui, eu estou ainda na minha casa, ainda nessa temporada aqui, recebendo alguns amigos, algumas pessoas bem especiais, amigos mais chegados que irmãos, né? E, de certa forma, toda vez que eu sento aqui, eu sento para poder aprender com essa galera, aprender com quem cruzou o meu caminho de alguma forma. E hoje eu estou recebendo aqui um cara extremamente especial, Thiago Palhares. Geralmente eu não falo o nome das pessoas, primeiro eu explico, mas o Thiago é um cara que tem um coração gigante, talvez um dos caras que eu conheço e às vezes conheço pouco. E a gente fala que não precisa de estar junto para estar perto ou para estar próximo, né? E o Thiago, eu conheci o Thiago através de uma outra pessoa e acaba que é um cara que eu conheci através da Cruz Vermelha brasileira, um cara que serve. Então, quando a gente fala dos ser, fazer e doar ou servir, nada melhor do que eu bater um papo com esse cara que tem um coração de terra fértil enorme. Thiagão, obrigado, cara, por você ter vindo aqui. Honrado com a introdução, ué. Honrado com essa bondade. Eu nem sabia que eu era bom assim, não. Mas obrigado, cara, pelo convite, por você ter me aberto aí a oportunidade de estar participando do seu projeto, desse seu momento de vida, de ter aberto as portas da sua casa aí para me receber também. E eu fiquei muito honrado aí de ser um dos participantes aí desse novo projeto, Fernando. Cara, assim, não sou eu que escolho. Assim, quem escolhe está junto comigo o tempo inteiro. Seu nome, ele veio na hora que eu estava listando ali. Eu falei, cara, eu tenho que achar 10, 12 pessoas aqui para não ficar uma temporada muito longa. E o que uniu mesmo é o coração, cara. Eu acho que o que une as pessoas ali de alguma forma não é a gente se encontrar todo dia, não é a gente se falar todo dia. Tempo de qualidade, talvez, né? O tempo de qualidade, e essas coisas unem. E assim, eu te conheci de uma forma esportista, é uma coisa que eu curto demais também, uma pessoa que serve, uma pessoa que não tem tempo ruim para amigo, assim, e uma pessoa de muitos conhecidos e poucos amigos. E quando eu junto isso tudo, cara, como que eu te identifico. Tá certo aí ou não? Tá demais. Foi engraçado. Você começou a falar assim, como que a gente conheceu. Eu fiquei pensando, como é que eu conheci? Tentando lembrar como é que eu conheci o Fernando. E eu não sei se a gente já, em alguma das nossas prosas, chegou nesse assunto. Assim, eu lembro de você lá na academia, lá na antiga Companhia Atlética, né? Eu vi o Fernandão descendo, às vezes, na hora de treinar ali, gigantesco, para poder treinar musculação. Você e um rapaz que tinha lá também. Léo Garcia. Não era não. Era o Danilão, o nutricionista. Isso, Danilo Lamourier. Fera. E vocês eram os caras mais focados daquela hora de treinar. E aí, eu já vou puxando um pouco aqui assim, dessas conexões que a gente foi fazendo. E eu sempre me conectei com as pessoas pelo esporte. E eu falei assim, cara, eu quero treinar igual esses caras. Eu ficava olhando assim. Eu falei, mas esses caras devem ser muito, muito, muito amarrados, caras muito, muito ali na deles. E vocês dois são dois gentlemen, assim, que um dia o próprio Danilo foi conversar comigo, que ele viu minha tatuagem na minha perna, foi falar do Iron. Eu falei, cara, por que esse cara veio conversar comigo? E você também, depois a gente conversou de alguma coisa de um treino. Você vê que engraçado, como é que a gente se aproxima, né? Como é que as essências elas se aproximam, mesmo sem a gente querer. Lá atrás eu já falo assim, pô, esse cara deve ser um cara legal. E acabou que a gente bateu um papo, mas depois que a gente foi se conhecer por outros caminhos. Exatamente. Mas é porque a gente tinha que se aproximar mesmo. Exatamente, cara. Assim, não existe coincidência. E é legal você falar isso, porque assim, você também, às vezes que eu te vi na academia, na Companhia Atlética, e realmente a gente se conheceu pela Companhia Atlética, eu não lembrava, eu achei que tinha sido por causa da Cruz, enfim. Mas lá a gente trocou assim, poucas palavras. E aí, beleza, treino, não sei o quê. Como é que a gente lá não chegou a
a entrosar. Exato, exato. Mas eu também tinha uma impressão assim, pô, o Thiagão é um cara mais fechado e tal. Porque, querendo ou não, eu não sei você, cara, eu não consigo, eu faço um exercício todo dia que é tentar me enxergar em terceira pessoa, assim, tipo assim, né, eu falo isso muito, pô, vou me colocar pro lado de fora e tal, eu vou me enxergar. Então, por exemplo, eu não me acho um cara forte, vamos falar assim, porque você também sempre cuidou, um cara grande, um cara alto, um cara atlético e tal. Só que quando a gente olha pessoas características com a gente fala, pô, o cara tem a cara mais fechada, o cara treina mais focado, será que aquele cara vai trocar uma ideia? E no final se conecta, né, velho? Tipo assim, porque ainda há o julgamento das tatuagens, ainda acha a maneira com que as orelhas estouradas, o cara que faz o iron, a pessoa que pouco conversa. Eu tenho costume, às vezes, de tentar também ter esse olhar, mas eu vou te falar que eu vou te confessar que eu olho pouco. É um exercício que eu tenho que praticar mais aí, de me ver em terceira pessoa, né? Porque às vezes a gente está até criando barreiras ali, né, com pessoas que a gente tem que se conectar pela forma das vezes. Eu tenho muito esse costume, sabe? Principalmente na academia, entro com fone, quando eu não tô com blusa de frio, cabeça mais baixa, eu vou lá fazer meu exercício e casco fora, sabe? E às vezes tem essa percepção, pô, o cara é um cara casca grossa, não quer muita conversa, não é. Não é, assim, foi o que eu falei no início aqui, o que aproxima geralmente é o coração mesmo, né, cara? Pô, daqui a pouco a gente vai falar de jiu-jitsu, que você também é um jiu-jiteiro. Você quer lugar que a gente ama mais as pessoas do que o jiu-jitsu? Assim, eu, pra mim, depois eu vou bater papo com amigos meus aqui, que são treinadores de MMA e tal, a gente sempre brincava que era a porrada sem ódio, né? Tipo assim, era aquela brincadeira, a porrada sem ódio ali, o sangue comia e depois estava todo mundo sentado no tatame ali trocando ideia. Cara, mas eu queria primeiro te perguntar, e aí, cara, assim, queria que você introduzisse aí de alguma forma pra gente a respeito do seu futuro, mas antes de a gente falar do futuro, e Ironman, velho? Assim, como é que é a sua experiência do Ironman? Eu sei um pouco da experiência do Ironman. Eu tenho outros amigos que fazem Ironman também. Brunão Matoso, uma hora, por exemplo, vou chamar ele aqui, um cara muito abençoado também. Mas e Ironman, velho? Como é que foi essa experiência lá? Cara, acho que eu vou ter que voltar no tempo sem entender, assim, do porquê de fazer um Ironman. E aí o que eu vou te contar, eu só fui descobrir, velho, com 35 anos, tá? Mas só pra você entender. Que aí tem um pouco do que eu te falei de conectar com o esporte. Você vai me parando, porque senão eu vou ficar falando, vou começar aqui. O podcast é seu, velho. Beleza. Eu tô só aqui pra aprender. Você dá corda, eu vou ficar aqui até mais. Mas eu sempre tive muita dificuldade de sociabilizar, assim, sabe? Em grupos de escola, turma de rua. A Raquel, que é minha esposa hoje, ela tem turma assim, de 50 pessoas da escola. Eu não tenho isso hoje. Mas é porque lá atrás eu não criei. Né, não tive esse laço. Você não construiu essa cultura, vamos dizer assim. E eu nunca entendia, cara. Aquilo pra mim era muito incômodo lá atrás. Tipo assim, cara, por que eu não tenho amigo? Por que às vezes as pessoas. Não é que eu não tenho amigo assim, não tinha, mas por que eu não consigo ali, sabe? Às vezes eu quero saber desse cara, por que eu não consigo? A gente lá criança, né? A gente não. Tô falando isso com 10, 12, 13 anos. Na verdade, nós não somos relacionais, por isso que eu até vou revisar isso, não é que nós não somos relacionais. Nós somos mais fechados. O que nos liga é o coração. Nós não somos muito daquele relacionamento comercial, aquele que chega. Que é amigo de todo mundo, conversa com todo mundo. A gente ajuda muita gente, mas de certa forma a gente conhece muita gente também, mas amigos. É mais na nossa. Exatamente. Eu até hoje, vou até pegar um ponto. Hoje eu acho que a gente tem que manter o nosso círculo pequeno, sabe assim, quando eu falo pequeno, é de pessoas realmente que fazem parte do seu dia a dia, né? Porque fica mais fácil, inclusive, você administrar e dar atenção. Exato. Quem tem amigo demais, quem conversa com todo mundo mais, é legal, mas eu não sei se esse cara tá se doando de verdade para aquelas pessoas. Sabe? Amigo mesmo a gente conta nos dedos, né? Sim. O cara que você fala assim, cara, esse cara aqui eu posso ligar para ele meia-noite, que se eu tiver com um problema, eu sei que ele vai me ajudar. Mas enfim, então, lá atrás eu tinha essa dificuldade, mas nunca entendi porquê, né? Era ali, a pessoa é tímida, ele tem um bloqueio de alguma coisa. Antigamente, inclusive, passar ali por algumas situações na escola, eu disse, esse menino é burro, não vai aprender nada, não dá conta, né? E eu lembro uma vez que a professora virou para mim assim, falou assim, chamou minha mãe veio conversar comigo e falou assim, olha,
eu não sei mais o que eu faço com o Thiago, porque, tipo assim, ele não tem nada escrito no caderno, era só desenho. E minha mãe guarda as páginas até hoje, era tudo desenhado, tudo rabiscado, tudo desenhado. Ele não presta atenção na aula, ele desenha todo mundo, mas tira nota boa na prova. Mas ele não pode passar só com as provas, sabe? Tipo assim, ele tem que fazer as atividades extra-prova, extra-curricular ali. E eu não fazia. Né? Eu não fazia. Tipo assim, recreio, educação física, eu ia para a sala do zelador. Aí a menina lá, por que você tá... diretora, coordenadora, supervisora, né? Aquela na que época, puxava né? nossa orelha na época. O que você tá fazendo? Disciplinária, cara. Disciplinadora. Era exatamente isso. Então, assim, e eu era muito no meu mundo. Aí eu chegava em casa, ficava muito no quarto, no computador. A minha mãe, às vezes, algumas assim, pô, sabe, sociabiliza, vai arrumar uma namorada, você vai fazer alguma coisa. Então, isso lá atrás, pra mim, foi muito incômodo. E eu comecei a me conectar com as pessoas lá atrás, por exemplo, pelo desenho. Então, assim, eu comecei a fazer amigo na escola, porque eu desenhava. O cara falou assim, nossa, que do caralho, você me desenhou. Eu falei assim, uai, legal esse negócio de desenhar os outros, sabe? Mais tarde, talvez por ser estranho, em que sentido? Assim, velho, tatuagem, eu pintava o cabelo, raspava... Assim, diferente, assim, né? É diferente, era estranho assim, a maneira de você expressar. Mas eu comecei a ver que tipo, assim, as pessoas chegavam para conversar comigo e assim, eu sei lá, eu tinha 16, 17 anos, eu já tinha tatuagem. E isso há 20 anos atrás, tatuagem era coisa de gente de cadeia. Exatamente, não era bem visto. Não era bem visto, era bem visto. Já cansei de entrar, às vezes, em banco. Meu primeiro emprego foi office boy, um dos meus primeiros empregos ali. Nem era motoboy na época, era office boy. Você entrava, às vezes, no banco fazer um trabalho, a mulher do caixa já te olhava assim. Segurança já dava aquela cutucada. Assim. Não tinha a porta de giratória na época, então eu já ficava atrás. Enfim, então eu comecei a ter formas de me conectar. E mais tarde foi o esporte. E aí, recentemente, eu descobri, né, eu comecei a cuidar mais da saúde, comecei a frequentar mais médico, descobri um transtorno de déficit de atenção gigantesco, né, tipo assim, no teste de 10 eu tinha 9 características, né, eu tinha 9 pontos. Eu não fiquei conformado com aquilo, aí fiz teste de imagem, eu saí de lá assim, não, esse médico tá doido, ele tá falando comigo que eu tenho TDAH, isso aí você não tem déficit de atenção e hiperatividade. Fiz outros testes e todos davam. Cara, você tem pra caramba, sabe? Você vai longe. Eu tenho até medo de fazer. E aí, recentemente, mais recentemente, uma pessoa chegou para mim e falou assim, Thiago, eu acho que você tem um pouco de autismo. E a gente sempre acha que autismo é uma característica só aquela física, né? Das pessoas aquele talvez de grau mais elevado. De grau mais elevado. A gente consegue identificar com pessoas que não somos da área, né? Assim. E aí eu falei assim, não, nada a ver. E até por preconceito, né? Da gente às vezes não querer abrir a cabeça que existem níveis, né? E tipos da gente. Aí fui fazer os testes. Autismo nível 1. Tipo assim, você tem um certo nível ali de... Eles chamam de... esqueci o nome lá enfim, vou lembrar. E aí isso explicou muita coisa. Tipo assim, do meu passado, de eu tentar conectar com as pessoas, o porquê que eu ia. E aí, onde é que eu chego no Iron? É isso. Pô, deu uma volta? Deu uma volta? Não, mas eu sempre falo o seguinte, você tá falando esse negócio da volta, quem das empresas que eu já trabalhei vai entender, cara. Eu, para poder explicar alguma coisa, eu tenho duas formas, assim. Ou me conta o problema, para que eu já vou pensando na solução, mas quando eu preciso de dar uma informação, eu conto uma história mesmo, cara, porque é a narrativa, né? É o que faz explicar, né? Por exato. que você foi fazer aqui? A galera fala storytelling, né? Bonito, mas assim, vamos contar. Mas, enfim, legal, cara. Síndrome de Asperger, que lembra? Asperger. Nem sei se fala assim. Hã? Eu nem sei se fala assim. Asperger, acho que é isso mesmo. Não sei, a síndrome é essa, mas a forma de se pronunciar, acho que é isso mesmo. Asperger. E aí, quando eu fui fazer o ARO, eu ainda não sabia, não tinha esse diagnóstico aí, eu me conectava muito para o esporte. Então, assim, eu normalmente entrava nos esportes para poder tentar criar entrosamento com as pessoas, né? E aí eu estava num ritmo de competição de crossfit muito alto,
indo para brasileiro. Gigante, inclusive. Eu tava 10 quilos a mais do que eu tô hoje. Aí eu indo para campeonato brasileiro. E aquilo me conectava com as pessoas. E eu gostava daquilo, assim, sabe? De gente chegar para mim assim, pô, palhaço, pô, você faz isso aqui legal, me ensina a fazer isso, pô, isso aqui esse movimento que você faz é bacana. Pô, como é que você consegue pegar tanto peso assim? O que você fez para poder... Então isso me preenchia como ser. E o Ironman foi isso, sacou? Foi um dia de eu falar assim, cara, eu quero ir além disso. Eu quero fazer um negócio que as pessoas vão falar assim, caramba, velho, você é muito doido, por que você fez isso? Agora ele realmente é doido. Agora ele é doido. Então, assim, não tinha propósito de ser triatleta, não tinha propósito de virar realmente atleta, mas assim, eu quero me provar que eu dou conta de fazer as coisas, né? Que eu não tenho essa limitação que lá atrás eu achei que eu tinha. Eu fui começar, inclusive, no esporte muito tarde, porque eu achava que eu nunca tive uma boa coordenação motora, era péssimo no futebol, sempre ficava fora das peladas, todo mundo me zoava, porque a bola, pensar e correr, para mim era difícil. Era 3 coisas difíceis. Então eu nunca fui pro lado, eu fui iniciar no esporte muito tarde, com 20 e poucos anos, 28 anos, 27, que eu comecei a gostar de esporte, assim, comecei a fazer Muay Thai, aí comecei a fazer o Jiu-Jitsu, que inclusive é uma forma de você ter autoconfiança, né? Quando eu fui procurar as lutas, foi por isso. Socialização também, todo mundo tipo assim, cara, eu tenho confiança em mim, quem eu sou, enfim, a gente às vezes vai para essas portas. Então, quando eu fui pro Iron, foi para isso. E foi uma loucura, velho, porque aí entra outro contexto. Nosso amigo, né, o Breno Faria, que não está mais com a gente aqui hoje, ele era meu médico. E aí eu falei assim, Breno, eu vou fazer um Iron. Eu falei assim, cara, meu sonho era fazer um Iron. Eu queria demais, mas eu não posso. Para contextualizar o pessoal, né, ele teve um problema cardíaco, né, ele teve que fazer um transplante. E aí, ele falou assim, não, do caralho, vou te apoiar e vou te ajudar em tudo que você precisar pro seu treinamento. Então, tipo assim, o Breninho me deu todos os tratamentos, ou sei lá, o apoio médico ali preciso, porque não é fácil fazer um Iron, tá? Você tem que tá repondo vitamina, a preparação é gigante, vitamina, o que você come, você tem que subir o peso, enfim. E aí, o Breninho fez todo protocolo ali para um triatleta de verdade. Ele, inclusive, na época, atendia o Thiago Vinhal, que é referência hoje em triatlo aqui em Belo Horizonte, campeão em Kona. O cara agora eu nem sei se ele ganhou Kona, mas ele é um cara fora da curva, né? Ele só de estar lá. Só de estar lá. Ele já classificou para Kona. Kona é o mundial do Ironman, né? Várias vezes. Só de estar lá. E aí ele falou assim, não, vou te ajudar nisso. E aí, nisso, eu vi que o negócio o buraco era mais embaixo. Porque eu fui na emoção, sabe? Vou fazer porque eu quero fazer. Eu nunca tinha nadado em alto mar, nadava muito mal na piscina. Nunca tinha subido na bicicleta de speed, andava de bicicleta, mas nunca tinha pedalado no speed. E nunca tinha corrido nem meia maratona. Acho que a maior distância que eu fiz foi 10 km lá na Pampulha, naquelas corridas da Adidas. Isso, cara, foi que ano que você fez? 2018, desculpa. 5 anos. 5 anos. Recente. Se a gente for olhar pro sentido de encarar um Iron, assim, por isso que você está contando. E sem experiência? É isso que eu tô falando. Tipo assim, sem experiência, pô, vamos lá. Vamos fazer. Assim, porque quem vê a gente hoje acha que, tipo, não, velho, esse cara já tem preparo. Não. Tá tranquilo e tal. Não, moçada, é tudo do zero, velho. Mas é um projeto, né, É cara? um projeto. É o propósito que eu pus naquele momento. Exato, não dá pra você poder virar e falar, velho, final de semana que vem eu vou fazer o Iron. Não, é muita disciplina, dedicação. É complexo. Mas aí que eu vi que o buraco era mais embaixo. E aí o que eu fiz? Desisti. Eu cancelei. Falei, não vou mais. Aí pedi o reembolso lá da inscrição, eles devolvem metade, não sei o que, beleza, desisti. E aí entra os chamados que eu tava te falando. A gente começou a falar no começo. Só que tem maluco. Só que eu fiquei sem graça de falar pro Breninho que eu não ia mais fazer, porque tava me dando um tanto de coisa. Um tratamento desse, inclusive, é caro, sabe assim, essa reposição de vitaminas, reposição até de hormônios que você tem que ter, porque você tá no nível de treino, a gente treinava 6, 7 horas por dia. E você era menino mais. E não era, assim, velho. E o acompanhamento dele, eu ia lá pelo menos uma vez por semana. Eu cheguei a tomar soro 3 vezes por semana, porque nosso corpo gera
tanto antioxidante, tantos resíduos de ácido lático mesmo, vai rompendo, de fibras, que você tem que ficar meio que tomando soro para ir hidratando, sabe? Para limpando, para poder manter, né? Manter aquela manutenção do carro que está rodando cara, um carro de 400 cavalos rodando em alta o tempo inteiro. E aí ele sempre muito cuidadoso, não sei o que, um dia eu chego lá, ele tinha uma salinha assim do lado do consultório dele que era aí, tipo, como é que se fosse a enfermaria, né? Então, normalmente eu ia lá na clínica, eu não via ele. Nesse dia, especificamente, ele entrou lá, levantou a meia assim, ó, levantou a calça, com a meia do Ironman. Aí ele virou assim, ó, comprei por sua causa. Eu não vou, mas você vai e vai fazer por mim, e vai trazer a medalha. Eu falei, puta merda, se eu tivesse... Que resposta. Cara, aquele dia me deu, assim, uma dor, cara. Eu falei, velho, o que eu tô fazendo? Eu tô envolvendo outras pessoas nisso, não sei o quê. No mesmo dia eu refiz a inscrição, falei assim, não, vou fazer essa porra. Fora o grito de bora samurai, na cabeça. E fiz em 3 meses, cara. Assim, eu tive muito pouco Você foi no mesmo Iron? Tipo assim, o mesmo que você cancelou, você refez a inscrição. Refiz a inscrição, tomei um prejuízo lá de 200 euros na época. E como eu fiquei esse tempo ali no limbo, sem treinar, que eu falei assim, não vou mais, eu tive pouquíssimo tempo para preparar. Você teve que recuperar. Tive que recuperar. Então, em 3 meses eu tinha que estar pronto para ir. E aí foi a loucura por isso, porque foi realmente, assim, uma jornada bem complexa, sacou? De treinamento, de tentar entrar no ritmo ali, de fazer uma prova de Iron, que é desgastante, né? Você não faz uma prova em menos de 10 horas, a não ser quem está na elite mesmo, o cara faz em 9, 8. Eu fiz em 14, pra você ter uma ideia. O limite são 17 horas, né? Peguei uma prova muito dura, porque fui fazer fora na Itália, eu queria conhecer a Itália, me inscrevi para essa prova da Itália. Correnteza muito forte, no dia estava ventando muito. Eu fazia teste de natação aqui para nadar os 3,9 quilômetros ali, 3,8. Eu nadava normalmente em 1 hora, 50 minutos, minha natação não é muito boa, lá nadei quase 1h30, pra você ter ideia da correnteza que eu peguei. E fora, assim, a correnteza, ela tem um fator psicológico muito grande, né, cara? Você já cai na água, querendo ou não, com medo. Assim, né? Outro assunto que a gente vai entrar, que é resgate na Cruz Vermelha. Tem gente que pergunta, pô, e aí o medo? O medo, ele tá presente o tempo inteiro. A diferença é que, assim como eu tenho a tatuagem aqui, a coragem tá acima do medo. Mas é uma linha muito tênue, né? Então, a tatuagem é justamente isso, velho. A coragem não tá acima do medo, mas você tem ali, né, na cara. Imagina, você pula dentro d'água, num lugar que você nunca nadou, assim, porque você tava treinando aqui no Brasil. Nunca tinha nadado no mar, velho. Nunca tinha entrado no mar pra nadar. Eu entrava no mar pra banhar, mas assim, você andar 1 quilômetro e não sei quanto pra dentro, alto mar, eu nunca tinha feito isso. E aí, é diferente de você nadar na piscina, que na piscina você cansou, você põe o pé no chão. Cansei e põe o pé no chão. No mar não tem isso. Apesar do mar você boiar, né, você ter mas assim, você tá no meio de mais 500 atletas. Gente passando por cima de você. Correnteza. Eu dava 2 braçadas, eu tava 600 metros de onde eu tinha que estar. Tinha que voltar. Então, realmente, nesse ponto, nessa hora, o medo ele aparece. Mas eu falei, cara, eu tô pronto, tô fazendo o treinamento há muito tempo. Tem muitas pessoas que se dedicaram por mim, eu tenho que fazer isso também por elas, sabe? Assim, eu gosto muito disso, assim, na minha jornada, de tipo assim, eu faço muito pelas pessoas que estão em volta de mim. Eu sei disso. Em tudo. Eu sei disso. E não só de me doar, mas assim, cara, de realmente ser, às vezes, até espelho, sabe? Para uma inspiração. É por isso que você tá sentado aí. Não é à toa, não. Então, é isso. A gente faz pelos outros. Mas foi isso, a história do Iron foi isso. Foi uma prova dura pra caramba, mas terminei 14 horas, quase morri, chegando na chegada, na hora de chegar lá na coisa, todo torto. Né? Tem uma foto sua que, tipo, você tá de lado, assim, todo torto, sentindo dor, assim, enfim. Mas o que você mais aprendeu, velho? Assim, se você tivesse que falar, cara, galera, beleza, pô, tem sofrimento, tem tudo, assim como uma luta de MMA que você tem que perder peso e tal, o corte de peso é um negócio chato e tudo. O fato de você lutar, a gente vê os atletas aí, por mais que seja uma luta de cinturão, são 5 rounds ali de 5 minutos, lutas normais 3 rounds de 5 minutos,
E a galera, né, no meio assim, a gente sempre comenta que, cara, a competição em si, ela é muito pequena perto do esforço do treinamento, mas eu tenho uma impressão do Iron diferente um pouco, tipo assim, porque a proporção é muito grande, são 10 horas. Eu estou falando assim, não é um negócio que, beleza, o lutador de MMA recebe talvez uma luta 3 meses antes, ele treina todo dia, às vezes hoje não treina tão quanto treinava no passado, não precisa disso, a medicina comprova que você tem que treinar menos, porque o corpo desgasta. Sim. Cara, mas beleza, você vai lá e faz 3 rounds de 5 minutos, beleza. Cara, Ironman, velho, 10 horas, assim, eu não sei nem o que pensar em 10 horas. Vai chegar uma hora que eu não tenho mais o que pensar. Então, o que te inspirou? O que você daria assim, de inspiração pra mim, velho? Assim? Cara, e aí eu vou te falar que isso foi... eu tenho AC e DC, né? Tem antes do Iron e depois do Iron. Porque, assim, mudou completamente a forma de eu encarar a vida. Não pela prova, não pela resistência, né, de ser atleta, mas eu descobri que com foco e planejamento você vai onde você quer. Você faz o que você quiser, de cabeça. Então, tipo assim, eu planejei aquilo. Então, o negócio que você tá falando de pensar em 10 horas, eu ficava pensando exatamente isso. Cara, eu planejei isso. Eu treinei para isso. Eu estou focado nisso. Eu quase ficava num mantra, assim, sabe? Cara, eu tô focado nisso. Eu tô pronto para isso. Eu sei que eu consigo fazer isso. O Iron não é uma prova de resistência física, é uma prova de resistência mental. Assim, né? Você conseguir vencer aquela ideia de tipo, eu vou desistir. Isso é na vida, em tudo. Porque a gente começa um relacionamento, quer desistir. Porque isso aqui não é do jeito que eu quero. A gente começa no emprego, a gente quer desistir. E às vezes falta pra gente planejamento, foco do que a gente quer, sabe? E a cabeça de estar o tempo todo, tipo assim, cara, eu sei o que eu tô fazendo. Eu tô no caminho certo, sabe? Eu treinei para isso. Eu estudei para isso. Eu me dediquei para isso. E aí vão aparecer obstáculos um atrás do outro. Tem um cara que eu brinco com ele, que é o Léo Roscoe, lá da academia de CrossFit, que ele falou assim, você vai morrer. Aí, se você morrer, você deixa seus bens. Ele brincava com se você morrer, você deixa seus negócios pra mim, isso aqui, você não vai dar conta de fazer isso. Eu falei, Rosca, a primeira mensagem que eu vou mandar vai ser pra você. Ele falava tipo, de zoeira, sim, não era pra me ver mal. Não, e na verdade ele queria até te motivar. Assim, de alguma forma, tô falando assim, ele tava te propondo um desafio. Falou, velho, e aí, você vai? Só que várias pessoas viraram pra mim assim, cara, você não vai conseguir, desiste 3 meses. O cara da natação lá da época da escola de natação falou assim, cara, você vai igual um pedaço de madeira, você vai morrer nesse... Várias vezes. Eu falei assim, não, cara, eu vou fazer, eu tô me propondo a fazer, eu sei que eu vou. Assim, o que eu levo de ensinamento que mudou muito a minha vida é isso, cara. Se eu me propor a fazer, se eu tiver foco, se eu treinar, se eu estudar, se eu me preparar para aquilo, não tem nada nesse mundo que eu falo assim, não dou conta de fazer. Essas coisas para mim, cara, da superação que a gente tá falando aqui, porque querendo ou não é superação, né? Essa tatuagem minha aqui, que é coragem e medo, realmente para mim, coragem e medo andam juntas, cara. A única coisa que muda é a distância da linha que você coloca. A linha é tênue, cara. E aí, quando você supera alguma coisa, na minha visão, a gente recebe uma credencial a mais de você passou na fila do medo. Ele não vai deixar de existir, mas você criou um elo de coragem maior. Você fala, eu posso. Você sabe que você consegue tipo assim, eu posso. Essa daqui já não me incomodaria mais. E isso é para tudo. Você já passou pela jornada, você já passou pela direção, e talvez você deixar uma inspiração para alguém é o maior legado. Assim. Você fala, pô, vai, cara, vai lá, vai ser difícil, não é novela, não é foto de Instagram, beleza, que a minha foto lá, eu todo torto lá, que foi seu caso da chegada. Meu irmão, não adiantaria você ter a melhor roupa, o melhor tênis, nada, se você não tivesse ido lá e sofrido durante 3 meses. Né? E eu conheço, assim, nesse tempo, eu tive contato com outros atletas. Eu conheço gente assim que estava treinando há 2, 3, 4 anos e nunca fez um Iron. Porque não era o treino do cara, assim, cara, assim, eu vou fazer, sabe? Não era, sabe? A pessoa fica ali, não, mas se eu for fazer uma prova full,
não sei se eu vou completar, fica com aquele receio, né? Eu fui de cara também pro full, né? Pro maior Ironman que tem. As pessoas vão tentando fazer os menores para ir subindo, né? Faz o triatlo olímpico, depois faz o meio, depois faz o full. Mas eu acho que às vezes falta isso, saca? Tipo assim, cara, é a coragem de pegar e fazer. Quando a gente coloca muito si, as coisas ficam muito difíceis. Assim, isso é até uma condição da programação, né, da computação, que é o meu caso. Colocou muito si, cara, muito if, o negócio vai ficando quase impossível, a regra vai ficando gigantesca. Cara, você citou um negócio aí, a gente tá falando aqui muito de coração, né, assim, e você falou, cara, eu tenho que fazer, o que me empolga é fazer a coisa pelas pessoas, assim. Tem gente que confunde muito fazer as coisas para provar para as pessoas. Eu acho que tem gente que vive isso, que assim, cara, eu vou fazer porque eu quero tirar uma foto, eu quero postar, eu quero fazer. Você mesmo é um cara de pouquíssimas fotos no Instagram, você faz as coisas para você. E aí, antes aqui da gente começar, né, a gente estava orando ali, eu falei, cara, o coração do Thiago é um coração, cara, de terra muito fértil, assim, para mim, quando eu te vejo, assim, né, e dias atrás, você fez um negócio, né, a gente, Brenão, enfim, e a gente estava voltando, e estava subindo a Raja lá, que é uma avenida daqui, aí um cachorrinho atravessando a rua, e de repente o Thiago breca o carro, a caminhonete de uma hora para outra, eu fiquei sem entender nada. Assim, no meio da avenida, o trânsito pegado, o cara me para a caminhonete, literalmente assim, não sei lá se a gente estava na segunda via ou na primeira, e desceu do carro e foi atrás do cachorro, cara. E só falou assim, Fernando, estaciona a caminhonete aí. Eu falei, beleza, vamos estacionar a caminhonete aí, deixa eu ver o que ele vai fazer. Cara, e você tinha ração dentro do carro, você tinha as coisas dentro do carro e tal. E eu vejo o amor que você tem, que novamente é o coração, né, velho? As pessoas, o Budu tá por aí em algum lugar, é o estagiário nosso aqui que fica aí roletando o tempo inteiro, que dormiu com o cachorrinho. Mas animal é um ser diferente, né, velho? Animal gosta, animal, sei lá, tem uma energia, se as pessoas quiserem falar, a gente, a cultura, fala, animal sente e tal. Você é um cara que tem um monte de cachorro adotado, ama seus animais e tal, e isso pra mim, tipo assim, eu também faço isso, mas aí eu tô prolongando aqui, cara, eu vou te dar a palavra, mas eu também faço isso. Só que quando você vê isso na outra pessoa, velho, é muito massa, porque a gente não se autoavalia muitas vezes. A gente tem uma síndrome do cachorro vira-lata, que é da inferioridade, e tal. E aquilo dali pra mim mostrou duas coisas. Realmente o coração que você tem, pronto. Assim, e a coragem, que é, cara, vou parar aqui, vou resolver o problema do cachorro e azar o trânsito e tal. Beleza, que eu estava junto com você, a gente estacionou o carro lá e resolveu o problema que poderia ter dado no trânsito, mas foi a coragem. E a segunda, cara, é tipo assim, olha só pra você ver, bicho, como que as pessoas se conectam no mesmo propósito, que é o bicho, que é o animal e tal. Eu morava numa região antes de morar aqui que tinha cachorro abandonado e eu alimentava os cachorros da rua e preocupava em comparação com os cachorros. E o dia que um ou dois não chegavam, eu falava, pô, o que aconteceu com os cachorros, cara? Onde é que eles estão e tal? Isso ensina muito, né, velho? Sim. Então, assim, o que são seus cachorros para você, velho? E, assim, o que são seus animais para você? Eu sei que você tem projeto movido para isso. Cara, bicho é um trem que eu também sempre me conectei muito com animal, assim, sabe? E cachorro, velho, é como você falou, assim, eu aprendi entender mesmo, assim, que a gente tem muita gente que hoje em dia transforma o animal também num ser humano, e é o que tá errado. O cachorro é cachorro, sabe? Ele não pode ser um ser humano. Tem gente que quer educar ele, que quer criar ele como ser humano. E não é. A primeira coisa é isso, separar. Quando você entende a essência, né, e o que os bichinhos têm para poder transmitir, cara, você muda a sua visão. É difícil explicar, sabe? Que eu não sei se eu consigo traduzir isso em palavras, assim, sabe? Porque o amor que o bichinho desse tem pela gente, e é engraçado você falar isso, porque ontem a gente estava resgatando lá na rua. Apareceu na rua, e olha pra você ver como é que é loucura. Assim. Eu não vou atrás do cachorro, o cachorro vem atrás de mim, velho. Ele aparece. Só lembra de falar quantos que você tem. Agora eu tô com 5. Eu conheço que tá lá 6 temporadas. Mas é isso que eu tava te explicando. Assim, a gente
parece até que o universo, né, começa a levar a gente para essas missões, assim, né? Esse cachorro, eu tô te contando engraçado, porque esse exemplo foi ontem, esse cachorro, a gente andando na rua, ele veio atrás da gente. Sacou? Ele começou a andar... Identifica. O último que eu adotei, que é o Amendoim, a gente foi para um casamento num hotel em Ouro Preto, em Glaura, na verdade, aqui pertinho de Belo Horizonte. Cara, esse cachorro andava atrás de mim o casamento inteiro. Eu sentava num banco lá, que tinha uma pracinha na frente da igreja. Ele sentava do meu lado, subia no banco e sentava. Aí eu fui pro hotel mais cedo, que eu queria dormir. A Raquel ficou lá na festa. Ele foi pro hotel atrás de mim. Tipo assim, eu não tava com intenção nenhuma de adotar. Mas às vezes eu comecei a ver que era, inclusive, um pedido, sabe, de ajuda. Assim, cara, me leva daqui, que ele tava magrinho, sabe? Ele tava cheio de pulga, não sei o quê. Cara, é um cachorro lindo hoje, maravilhoso. Todo mundo que vê ele acha que ele é de raça, parece que ele parece um canicorso, enfim. Brumadinho, cara, lá, Brumadinho parecia uma loucura, cara, assim. Lógico que a gente tava ali. Foi tenso. Foi tenso. Ele, o tanto de cachorro que a gente conseguiu tirar de área que tava, né, prestes a ser inundada pela lama. E eles foram aparecendo. Muitas áreas inundadas, inclusive. Cena não vou nem chamar de cena de guerra, mas assim, né? Aqui a gente está comentando dos desastres de Brumadinho, infelizmente, da fatalidade, né, da barragem que aconteceu próximo de nós. Mas parece que era um chamado, cara. Tipo assim, eu ia no lugar onde o cachorro tava. A gente não tinha mais vidas, né, de seres humanos. Basicamente, todo mundo que foi atingido pela lama, ele perdeu a vida. Quem já tinha saído. E basicamente o que a gente tinha ali era salvar os bichos. Né? O que ficou lá ainda de bicho, além de ajudar nos bombeiros no recolhimento dos corpos ali, era de bicho, cara. E era engraçado, tipo assim, a conta exata, assim, mas eu devo ter resgatado lá uns 20 cachorros, assim, 20 e poucos cachorros. Toda hora era vinha. Cara, e chamado. A gente falou várias palavras aí de chamado. Várias vezes a gente falou isso, né? E mais cedo, só explicando para a moçada também, eu não tenho procurado fazer roteiro, a gente não faz. Tá escrito nos meus propósitos lá, falar assim, fazer um podcast sem roteiro. Então a gente não tem. Então a gente vai pescando aqui o que o coração manda. O que é chamado para você, velho? Você já se identificou, assim, eu te contei um pouco da minha história, né? Isso para mim, esse podcast aqui é um propósito no meu quadro de Kanban lá, um post-it, mas tem um chamado que eu ainda não sei o que é, de fato. Na verdade, eu já sei. Vou repetir, eu sinto o chamado, mas não sei onde é que ele vai me levar. Uhum. Assim, eu sei que eu estou fazendo as coisas por amor, com muita dedicação, com o objetivo de levar isso daqui para o reino e, enfim, alcançar pessoas, né? E a gente está falando justamente que o Thiago é um servidor, velho, é um cara que serve, velho, um cara que doa, um cara que serve. A gente entrou no assunto do cachorro, a gente entrou no assunto que eu nem sabia do Iron Man, que o que você queria era, pô, beleza, no final resolver um problema seu de introspecção, mas no final, cara, quem que eu vou inspirar, quem que eu vou trazer para cá, e sem essa mentalidade de fazer para se mostrar. Tanto que eu comentei aqui, cara, não é um cara que posta muito e tal. Inclusive, a gente precisa de postar mais para tentar inspirar as pessoas. Eu tenho postado mais para tentar alcançar. E hoje eu postei. Direto. Cara, você tem coisa para poder inspirar? Cara, porque eu também faço esse julgamento, se é assim que eu posso dizer. Eu falo, pô, será que as pessoas não vão achar que está sendo demais e tal? Ou que está fazendo papel de coach, enfim. Mas cara, inspiração, né, velho? Mas eu acho que na nossa essência a gente está fazendo pra gente, sabe? Então, assim, a gente, não é que. Não é uma questão de mostrar, não, mas é que o que completa, o que preenche realmente é o fato. Né? E aí, depois, às vezes, publicar e dar a voz para isso, não é o que preenche a gente, mas às vezes é importante. É o que você está falando, que às vezes é uma forma de abrir a cabeça de outra pessoa, é uma forma de motivar outra pessoa, é uma forma de fazer com que as pessoas enxerguem, né, outras possibilidades. Sim, sim. E levando isso em conta, velho, o que você entende, assim, de chamado, que é uma palavra que a gente, no nosso bate-papo que a gente estava falando? Trocando essa ideia. Vou trazer
a conversa mais ou menos aqui de novo que a gente estava falando, para contextualizar também para quem estiver escutando. Eu nunca tive essa ligação muito grande com uma religião específica, né? Tipo assim, de frequentar uma... Mentira, já tive. Minha avó me levava para assistir missa todo domingo de 6 às 8. Eu assisti 2 missas, sabe? Das 6 às 7 e das 7 às 8. Então, assim, eu frequentei a igreja católica por anos, mas contra a minha vontade na época. Você ia, né? Você ia, mas não tava lá. Mas sabe o que era pior? Eu não podia ficar na igreja brincando, eu tinha que ficar sentado lá dela, ajoelhava, rezava o terço, não sei o que. 2 horas pra criança é 8 horas, né, cara? Você imagina assim, com 10 anos de idade. Mas ali foi meu primeiro contato com, né, religião, com o divino mesmo, né? Meu pai e minha mãe sempre foram muito religiosos, assim, sempre tiveram essa base mais de doutrinar a gente ali quanto à questão divina mesmo. Mas eu nunca fui muito para a religião. Mas eu sempre senti essa presença assim, do chamado em diversas fases da minha vida, né? Hoje eu reconheço isso, hoje eu sei disso, né? Hoje eu consigo enxergar isso. Lá atrás, eu pensava assim, é porque eu estou me esforçando, sei lá, ou é porque eu estou, sei lá, é um acaso aqui que está acontecendo. E não é. Né? E o chamado, ele aparece assim, em momentos que a gente menos espera, saca? E quando tudo parece que está dando errado, é quando tudo está dando certo. Né? Pelo menos para mim, ele tem se mostrado nessas fases. Quando eu achei que eu estava no pior momento da minha carreira, e eu resolvi sair, e tipo, não quero mais trabalhar com agência, não quero não sei o quê, eu consegui abrir a minha própria agência. Saí com R$300 no bolso, eu lembro disso porque foi meu acerto. O cara me dando as notas assim, R$300, saí com R$300, meu pai e minha mãe, eles são nesse sentido assim, minha mãe não, meu pai, na verdade, ele é mais tradicional, meu pai queria que eu fosse funcionário público, não sei o quê. Fazer carreira, e ele ficou revoltado na época. Trabalho, carreira, propósito, chamado, eles falam na carreira. Exatamente. E ele ficou maluco comigo, que na época eu saí desse emprego, era um emprego bom, eu tinha feito muitos trabalhos para São Paulo, eu estava fazendo muita coisa com ilustração na época, e ele disse assim, não, cara, o que você está fazendo isso? Saiu com R$300. A minha mãe, ela sempre foi empresária, né? Mas a empresária é um nome bonito, né? Mas minha mãe era feirante, minha mãe ia pra feira hippie, todo domingo. Fazia cinto de couro, fazia sandália, cara, que vai lá. Então, minha mãe... Minha mãe sempre teve essa coisa de, tipo, tem que se virar. Sabe? Eu tenho que vir cá, fazer um cinto e levar domingo lá na feira para vender. E a gente aprendeu muito com ela. Ela botou a gente para trabalhar muito cedo. A gente teve ótimos exemplos, assim, de tipo, olha, você tem que fazer, sabe? Você tem que correr atrás, você tem que buscar. Principalmente trabalhar domingo, né? Tô falando assim, veio aqui na minha cabeça, falei, cara, imagina uma criança trabalhando domingo. Os amigos estão... Porque a feira nossa aqui é um dia de domingo. Hoje a gente ri, que é engraçado, cara. Mas assim... Como é que chama hoje em dia essa fiscalização do trabalho? Naquela época minha mãe estava presa, cara. De menor tá trabalhando. Cara, eu lembro, nossa, estou fugindo do foco aqui, mas eu lembro, assim, a gente ir pra tinha um ateliê aqui no Estrela d'Alva, que é um bairro aqui perto de onde eu moro, e ela tinha um ateliêzinho ali, e tinha uma cepa, que era uma prensa, que esqueci como é que chama o nome do negócio, que você aperta um botão em cima ou embaixo, a prensa bate e ela corta, né, o couro ali. Então você bota uma matriz, vem uma pedra pesadaça, bate ali para poder cortar, né, a tira do cinto, o negócio da bolsa, enfim. Você tem as matrizes e você vai colocando lá embaixo. Cara, e a gente, como a gente era criança e você tá ali sem paciência, a gente sentava de um jeito que a gente encostava o joelho no botão e ficava só com uma mão, assim, saca? Para não ter que ficar fazendo outras coisas. E aí, numa dessas vezes, o meu irmão foi e colocou um negócio assim debaixo da prensa. Eu não lembro o que era, mas assim, foi a conta dele tirar a mão e a prensa descer. Imagina arrancar a mão do Aí hoje em dia a gente ri, mas minha mãe fica hoje em dia ela fica com remorso. Assim, nossa, gente, o que eu fiz com vocês? Ela deu para vocês um presente. Deu um presente, eu acho que nossa, esse legado que minha mãe e meu pai deixaram pra mim aí, nossa, você tá doido. A base, né, que a gente leva para mim. Mas então o chamado ele vem aparecendo em diversas vezes na minha vida, quando eu mais achei que eu estava desamparado, que estava dando tudo errado, o caminho deslanchou, sabe? Então, assim, voltando na história da agência,
eu estava super entediado com o emprego, eu tinha um chefe que era extremamente, naquela época, ainda se podia, extremamente assediador moralmente, sabe? Não, você tem que ficar, você tem que trabalhar, era bonito nas agências você virar à noite comer pizza, e eu ficava inconformado com aquilo, saí. Liderança autoritária. Tipo, olha, você tá doido, sabe? Você tá achando que você é quem? Então, assim, eu saí inconformado com aquilo, não tinha nada para fazer, não tinha nenhum padrinho, né? Padrinho, assim, inclusive, quem me conhece hoje em dia, acha que eu tive um berço de ouro, sabe? Assim, porque ver minha trajetória, ver as coisas que eu já fiz, Somos iguais. Aí fala assim, não, você é filho de papai. Cansei de escutar isso. Seu pai te deu dinheiro pra você abrir a agência que você tem hoje em dia. E eu tinha R$300 no bolso, fui para uma reunião de brainstorm com uma pessoa, e aí lá eu conheci um cara que trabalhava na Fiat, o cara falou assim, não, bicho, nós estamos precisando fazer um feirão, você não quer pegar comigo não sei o quê. Eu sei que com um mês a gente estava fazendo o lançamento do Fiat 500 na época. Eu não tinha expertise nenhuma em gerir uma agência. Eu tinha expertise de agência, né, de publicidade. Eu não era formado, eu fui fazer faculdade com 28 anos. Isso eu devia ter 25, 26. Eu fui fazer faculdade com 28, mais pra frente. Eu devia ter uns 25 nessa época. E aí, para mim, o chamado é isso. Você vê que o seu caminho está se acertando, que as coisas estão dando certo e que tem alguém olhando ali para você. Né? Que não é coincidência, não é sorte, igual eu imaginava lá atrás, sim. Que realmente você tá sendo ali iluminado naquele momento, assim, cara, é aqui que você tem que ir, é para cá que você tem que seguir. A gente fica, às vezes, esperando uma setinha, né? Sim, esse que é o caminho. Toque nas costas, né? Uma luz diferente. E não é. São esses insights que você vai tendo na sua vida e aí, vamos brincar com o exemplo do Iron. Cara, se você tiver foco, se você estudar aquilo ali que você está se propondo, a chance de dar errado é muito pequena. Sim. E se der errado é aprendizado. Sabe? Sim, Cara, não tem, né? O que você está chamando aí, eu falo sempre assim, não tem coincidência, cara. Tem que conhecer Deus mesmo. Acho que precisa de abrir o coração e deixar fluir, assim. A preocupação não pode fazer mais parte. É claro que como humano, a gente sempre está preocupado ali, principalmente como homem provedor e tal, que você falou, né? Você nunca deixou de pagar uma conta, né, cara? Mesmo ali sem você saber a direção, sei não lá, tem o destino. Um ditado que fala assim, dá o passo que Deus dá o chão? Não é um ditado, um provérbio? Dá o passo que Deus não sei, o chão. O Cris deve saber. Sabe, Cris, como é que é o passo? Tipo assim, é um ditado popular. Dá o passo que Deus bota o chão. Isso, pra mim, sempre funcionou. Nunca trazia uma conta. Depois que eu resolvi, né? Já tive no SPC lá pela não chama aquela Riachuelo, Renner. Mas é porque eu era quebrado e fazia umas doideiras lá de comprar um tanto de roupa pra poder aparecer. Realizava um sonho, né? Desejos aí. Mas assim, graças a Deus, eu sempre honrei com os pagamentos da agência, com o fornecedor, com o funcionário, quando a gente começou a ter. Eu nunca atrasei salário de funcionário. Na pior fase que a gente teve foi em 2014, da crise ali. Do governo Dilma, né? Não lembro, foi uma crise grande, várias agências demitindo, a gente não precisou demitir ninguém, a gente não precisou atrasar o salário de ninguém. Mas eu acho que isso também é um pouco de... sei lá, a gente consegue prosperar, né? A gente prospera quando a sua essência também ela é boa, sabe? Porque assim... É tipo assim, sabe? Pô, não vou abandonar os meus valores, não vou abandonar o que eu tenho, meus princípios, para conseguir crescer mais ou para conseguir mais dinheiro. Isso é coração, cara. Isso é coração. E isso volta pra gente, sacou? Tipo assim, na hora que eu precisei, eu nunca fiquei na mão, saca? De alguma forma, eu nunca fiquei na mão. A gente às vezes vê a galera gananciosa demais, de querer crescer demais, de querer passar por cima dos valores, passar por cima, às vezes, de uma pessoa que trabalha com ela ali, ou de até desmerecer, de não realmente se colocar no lugar daquela pessoa. Cara, eu cansei de ver história de gente que se ferrou, cara, porque isso volta de alguma forma. Não volta como castigo, volta como a semente que você plantou, sim, saca? Volta como fruto da árvore que você plantou. Sim.
que às vezes era do desprezo, que às vezes era da falta de empatia, da falta de se colocar no lugar do outro. Você vai ser cobrado. A gente carrega um coração pesado, né? Carrega um coração pesado. Fica pesado ali. Você tem que o tempo inteiro estar na sua zona de defesa, assim, e estar sempre esperando um futuro mais certo, tipo assim, esperando das pessoas. Isso é... Cara, a gente não pode fazer... A gente resumir nosso podcast aqui, a gente está falando assim, cara, faça por nós mesmos, faça por nós, faça por um chamado, não espere nada das pessoas, assim, que no final você vai estar inspirando alguém para poder seguir o mesmo caminho, né? A encontrar talvez o seu propósito, o seu chamado. E os próximos anos aí, o que você tem colocado? O que seu coração tá te falando, velho? E aí? Ó, esse negócio de servir aí, vou seguir nisso, porque a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária, né? Eu sempre vou deixar isso claro, meu chamado é divino mesmo, mas se a gente for levar também por uma coisa que eu estudei durante muitos anos, antroposofia e tudo, cara, a gente tem a mesma idade, então a gente tem as mesmas características, assim, dos 35 aos 42, assim, pô, você está se preocupando menos. Tem um cara chamado Rudolf Steiner que ele divide a vida a cada 7 anos, como se você tivesse 10 ciclos e a média de vida fosse 70 anos. E aí ele fala que, pô, você de 35 a 42, você já não tem que, entre aspas, provar mais nada para ninguém, de uma maneira resumida. E você está procurando o seu propósito, está procurando o seu chamado e tal, né? E o que eu sinto hoje, cara, é que realmente o que me transformou, talvez, os meus 35 aos 42, seria só o propósito, mas hoje eu coloco como um chamado. O chamado para mim é assim, literalmente, eu não sei aonde isso vai chegar. Eu só sei uma coisa, o livro Fazer, eu tenho uma proposta de fazer o livro Ser, Fazer e Doar. Isso veio para mim com 28 anos, por isso que você está sentado aqui e tal. Escrevi o livro Ser, a gente já citou Ser aqui várias vezes, enfim, tem várias coisas por trás disso também. O Fazer, cara, eu estou escrevendo o Fazer no meu celular, no meu bloco de notas, com todas as coisas que estão acontecendo comigo dia a dia. Então, tipo assim, eu não tenho um enredo, eu não tenho os capítulos definidos, velho. Eu estou escrevendo o livro no presente. Tipo assim, hoje, dia 8, aconteceu isso, isso. Real time, velho. Real time. E aí, o podcast é seu, mas vou citar um exemplo hoje aqui que eu tô falando aqui, velho. De tipo, cara, a gente não ter o lance de saber o futuro, e de muitas vezes a gente estar preocupado, de muitas vezes a gente querer ter uma certeza, de muitas vezes a gente ter que segurar uma ansiedade com uma pessoa, né, cara? Eu vou citar um exemplo para você que aconteceu hoje, que eu coloquei lá no meu bloco de notas e que vai estar no livro Fazer. Estou lá e tal. E esses dias, cara, claro que vem na minha cabeça assim, poxa, Fernando, eu em terceira pessoa. E aí, Fernando, é sério que você vai colocar seus projetos no ar? É sério que você vai investir na sua empresa e não vai ajudar outras empresas a escalarem mais no mundo corporativo? É sério que você vai colocar o podcast? Pô, mas já tem tanto podcast, cara, né? Já tem tanto podcast, mas tem um cara lá de cima que falou comigo assim, cara, joga a rede, né? Levanta o cajado e eu vou te dar um monte de peixe aqui e vou abrir o mar também pra você poder passar com a galera aqui, chegar do outro lado. Ou seja, faz podcast, coloca seus e-books, faz as coisas. E eu tô tendo, cara, dias muito abençoados, assim, de sinais que a gente estava falando aqui, que cara, o que é o sinal? Cara, não vai bater minhas costas, não vai uma luz diferente, não tem nada nesse sentido místico, assim, tem pessoas que têm isso, mas... Aí, cara, ontem, né, fui dormir e tal, aí hoje de manhã eu acordei meio, um pouquinho pra baixo, assim, aí eu acordei 5h50. Olha que doido, velho, a agenda hoje é minha, praticamente, assim, eu não tenho uma agenda corporativa igual eu sempre tive a vida inteira, né, e eu acordei 5h50 e achava que eu ia dormir muito, tem só uma semana que eu estou nesse processo, assim, de ter saído de empresa e ter se voltado a ter para mim. Agora eu vou dormir, 8h30 e tal. Não, cara, 5h50 estava acordado lá. Despertei e tal, beleza. Eu falei, beleza, vamos andar com o Gudu e tudo. Aí estava escutando uma palavra de um cara que chama Luciano Subirá. E, enfim, o resumo da palavra era assim, não tenha medo, siga. Pronto.
Aí eu falei, pô, que massa, né? Deus já me deu um sinal aqui, né, sinal. velho? Já falou comigo, ó, segue seu chamado e tal. Meu irmão, 11 horas da manhã, eu recebo uma mensagem no LinkedIn, eu quase não olho o LinkedIn. Um cara me manda uma mensagem e fala assim, Fernando, cara, ele escreveu desse jeito, irado demais, cara, eu te achei num curso sobre método de aprendizado, How to Learn, eu fiz esse curso, velho, 5 anos atrás. Foi uma especialização que eu fiz pelo Coursera na internet. Esse cara achou um exercício meu, velho, um aluno 5 anos depois fazendo o mesmo curso, sei lá, e falou assim, cara, seguinte, eu vou passar a te seguir, cara, porque você me inspirou demais, você é um cara foda, não sei o que lá e tal. E aí, bicho, antes eu chorava demais, mandava mensagem pro Cris, falou, Cris, pô, velho, que energia é essa que tá chegando e tal, assim, e eu ficava pensando, cara, isso é emoção. Mas o Thiagão, saca? Quer chamado maior que esse? Você quer comprovação maior que essa? É uma comprovação, meu irmão, que não veio uma luz mística na minha cara. Eu espero isso um dia. Eu quero abraçar o cara lá de cima. Eu quero chegar e, pô, ser um dos escolhidos e abraçar Jesus Cristo. Mas o fato é, velho, ele mandou no menor dos sinais, talvez um cara que não me conhece, com uma mensagem certeira. O cara tá falando comigo assim, ó, continua, velho, vai. Eu falei, isso vai pro livro. E escrevi. O que vai ter amanhã? Não sei, velho. Que dia que você vai lançar o livro? Eu também não sei, velho. Tô vivendo hoje. Eu tô no chamado, ponto. O que vai dar, cara? Não sei. E pra você, velho? Que é isso, assim? Isso não é uma... Isso é uma reflexão que eu não sei se a gente faz porque a gente tá ficando velho. Se a gente começa a entender mais da vida, né, e começa a perceber outras... aliás, perceber melhor os sinais, as coisas que a gente vem passando, a gente começa a ter mais entendimento, né, do que a gente vem passando, porque um tempo atrás seria talvez isso, assim, foi coincidência que alguém mandou aqui, né? E antes de eu falar assim, o que é aí dessa questão dos chamados, eu nunca tive um momento na vida que eu quis uma coisa, ou sei lá, que eu me propus a fazer alguma coisa e que não fluiu, né? Mas hoje eu vejo que, tipo assim, eu dei abertura para esses chamados, eu dei abertura para esses direcionamentos que a gente tem, né? E hoje isso se faz mais presente, talvez hoje, pelo meu entendimento, eu consiga identificar na hora, assim, cara, igual você fez hoje, mas quando eu comecei a querer também mudar, né, de estar inconformado com algumas coisas da empresa lá, de querer mudar de onde eu estava, né, de querer fazer diferente, de não estar me sentindo incorporado naquele ambiente, de não estar me sentindo correspondido no sentido de princípios, meu telefone tocou no mesmo dia. Então, assim, um cara que eu não conversava há 5 anos, há mais tempo, quando eu conversava há uns 8 anos, Thiago, você ainda faz isso? Cara, eu tô precisando de alguém para fazer isso aqui. Saca? Olha de novo, quer chamado mal do que esse, tipo assim, cara, ele me ligou pedindo para indicar, porque ele sabia que eu já não estava mais no ramo de agência, né? Eu falei assim, não, cara, eu tô voltando, eu pego isso aí, eu faço isso aí com você, sabe? Vamos embora. Caralho, vamos resolver esse problema aqui, sabe? Então, assim, eu acho que hoje em dia tem muitos insights que às vezes a gente deixa passar despercebido, sabe? E é importante a gente estar... E a gente fica esperando o chamado da luz, né? É importante a gente estar com a consciência... a consciência não, mas com a nossa essência ele é aberta de receber toda a mensagem que a gente recebe no dia a dia, independente de qual seja a mensagem, seja de uma música que você escutou, de uma mensagem de fato que você recebeu no celular, de um amigo que te contou um caso, como uma forma de deixar seu caminho fluir, sabe? De levar para a direção que você está se propondo. Porque isso hoje eu acredito, e aí vou entrar no negócio do propósito aí, eu acredito assim que a gente tem uma missão, sabe? A gente tem um chamado maior, né?
e não é, desculpa se às vezes vai soar arrogante assim, tá? Não, Mas eu sei que eu sou uma pessoa que consigo transformar pessoas, que eu consigo tocar as pessoas, que eu consigo de alguma forma, um dom que eu recebi de Deus, que é tipo assim, por mais que eu não conseguisse me sociabilizar lá atrás, por mais que eu tenha essa dificuldade de me conectar com as pessoas, às vezes minha comunicação, né, num primeiro momento não é das melhores ali, mas por conta dessas outras questões aí, mas eu sempre consegui transformar. Isso foi percebido ao longo da minha jornada e eu entendi que isso era o meu propósito de vida, assim, de fazer a diferença na vida de alguém. Cara, seja de ajudar com uma ração ali, porque a pessoa está com um cachorro na rua, ou no meu serviço, sabe, se eu estou ensinando para alguém uma estratégia, alguma coisa, uma fórmula de Excel que seja, se eu de alguma forma estiver mudando o olhar daquela pessoa, no que ela está fazendo, na carreira dela, isso aqui para mim já faz muito sentido. Isso me dá o sentido, sabe, para a vida. Isso me preenche. E eu cansei de escutar isso que você está me falando aqui e fico muito feliz e lisonjeado de escutar que, assim, que de alguma forma eu inspiro, que de alguma forma eu transformo. E várias pessoas chegam durante a minha jornada assim, nó Palhares, por sua causa eu fiz isso. Nó Palhares, por conta de você que eu tô aqui nesse lugar. Isso é muito gratificante, sabe? Então, assim, eu entendi que aonde eu estiver, o que eu estiver fazendo, não sei também, sabe? Eu tô vivendo hoje, tô tocando hoje. O plano grande para o futuro aí é continuar transformando a vida das pessoas, de quem está vivendo em volta de mim. E, de alguma forma, deixar uma sementinha para sociedade, que é o projeto que eu tenho lá dos cachorros. Assim, de alguma forma, tentar mudar a visão das pessoas aí né, não às vezes com a minha presença, mas através do projeto, né, de que as pessoas criam uma consciência diferente com aquilo que a gente estava falando lá no começo, dos bichos, de ter empatia, de ter um olhar diferente, de amor. Amor. Na verdade, assim, o que a gente está falando aqui, a gente consegue falar de Jesus Cristo sem citar Jesus Cristo. Tipo, a gente fala de amor. E falta muito amor no mundo hoje. Falta muito amor nas pessoas, falta muito amor no nosso dia a dia. Assim, e... eu acho que, assim, só para encerrar essa parada, quem não me conhece, eu chorão, gente. Você chorar, eu vou chorar também. Tem porrada para todo lado aqui no jiu-jitsu, na briga, mas eu sou eu sou assim também. Isso é um coração, isso é gratidão, cara, saca? É um coração aberto, assim. E, na verdade, eu acho que a gente tem que gravar uma parada, velho, que, assim, que a gente tá falando. Eu escrevi esse negócio no Instagram do Ser lá, que pra mim hoje é tipo assim, ser grato pelo que tem enquanto se busca o que quer, saca? Assim, essa pra mim é a essência, assim, é o que eu tô vivendo hoje, assim. E o porquê que eu fiquei emocionado aqui, não é por causa, obviamente falar de Jesus pra mim é muito importante, eu tava falando, não precisamos de falar o nome de Jesus, se você simplesmente fala de amor, ponto, acabou, velho, tá? Quem quiser acreditar que acredita, quem não quiser acreditar que não acredita, um dia ele vai acreditar, não tem outra forma, cara, saca? Mas é porque esse podcast ia ser gravado com uma pessoa a mais. Mas ele tá aqui com a gente, tá sentado aí escutando a gente. E aí... é um cara que transformou nossas vidas. Velho, um cara que, tipo assim, também tive pouquíssimo contato, o Breno foi meu médico também. E, pô, a história sensacional, né, cara? Cara que foi transplantado 3 vezes e tal, enfim, essa coisa toda. Não transplantar 3 vezes, porque não existe isso, né, gente? Mas tô falando assim, ele teve 3 infartos, né, cara? O cara teve 3 paradas cardíacas, o cara botou marca-passo, o cara... E uma coisa que o Breninho, ele distribuía, velho, era amor, velho. Não perdia, tipo né, assim, você não via ele um dia, puto. Você não via, cara, cheio de remédio, tipo assim, né, ficou... Eu lembro de cenas, eu fiz um teste mesmo por causa do Breno,
porque quando ele ficou internado, que vocês, né, a galera ia lá No hospital. no hospital e comprar a boneca para ele lá, para ele poder abraçar a boneca e tal. E eu fiz uma experiência que eu fiquei, se eu não me engano, tem no meu Instagram, acho que foi 75 dias ou 80 dias, literalmente sem fazer barba, cortar cabelo e ter higiene básica. Por quê? Porque, pô, o Breninho tava lá internado, em coma, velho, e os amigos, de certa forma, cortando o cabelo dele, fazendo a parada. E mesmo assim, depois o cara voltou todo ferrado, ainda voltou a treinar jiu-jitsu, fazer as coisas, ajudar. E toda vez que eu via o Breno, assim, o cara carregava uma luz diferente, né? Assim, espero que ele tenha sido recebido. Mas é por isso, assim, o Breninho era muito especial, né, velho? Tipo assim, então lembrar dele de alegria, mas é um cara que deixou muita inspiração. Deixou um legado foda pra gente. Eu acho que, de novo, não sei se é velhice, que a gente vai ficando mais maduro e tentando conectar os pontos, entender as coisas, mas acho que hoje, sem demagogia, sem querer colocar isso como propósito, a gente hoje fala muito de propósito, a gente fala muito de querer motivar as pessoas, mas assim, o que o Breno ensinou pra gente, se eu conseguir ser 1/10 do que ele foi, sabe? Se eu conseguir ser 1/10, eu não falo só em transmitir amor, mas de transformar, cara, a gente já tá muito realizado, assim, a gente já tá muito transformado. É um dos caras que sempre te falavam eu te amo, né? Te amo, irmão, te amo, tal e tal. Eu até faço isso com alguns amigos também, mas ele era muito diferente, ele era um cara e com todo abençoado. No que você precisava do cara, o cara tava ali pra poder te dar um... E aí, eu não tô falando que precisava, não é nem financeiro, às vezes precisava de uma palavra, de um toque, de um conselho, não sei o que, é o cara que o Breninho era realmente bem diferente. Um cara especial, que tem encontrado a luz aí, escreveu um livro chamado Haja Luz, e a gente torce, orei muito para que ele tenha encontrado o caminho. E é o que você falou, ele está aqui ainda, de alguma forma, e aquele abraço caloroso dele, e aí, pá, samurai sempre, né? A gente vai encontrar em algum lugar. Cara, mas para a gente poder encerrar, eu entrei nesse assunto que eu estava te falando, né? E aí, seu chamado para os próximos anos e tudo, sem a gente saber direito o que a gente vai fazer. Dá um recado para a moçada aí, assim, de inspiração também para você. Eu sempre falo que a gente é obrigatório a gente inspirar assim mesmo. Eu converso muito com a Raquel, sabe? Assim, é uma pessoa que eu troco muita ideia hoje em dia. Se eu pudesse colocar não é numa escala, se eu pudesse tentar traduzir, assim, a minha melhor amiga hoje em dia é a pessoa que eu tenho mais... É que às vezes a gente tem coisa que a gente conversa com amigo, mas não conversa com a mulher, né? A maioria é assim, né? Mas é a pessoa com quem eu me abro muito e eu sempre falo com ela. Ela sempre me vê muito indignado com algumas coisas assim do nosso cotidiano, porque a gente é mundano, né? A gente é ainda pecador, então a gente ainda não é tão evoluído nesse sentido, que a gente às vezes se fica um pouco indignado com as coisas do mundo, às vezes como a forma das coisas são tratadas, mas, cara, tudo tem um porquê, né? Tudo tem ali uma essência por trás, tudo tem um motivo. E eu sempre julguei muito as pessoas pelo que eu sou. E eu, às vezes, me ferrei muito nisso, me ferrei entre aspas, tá? Porque eu sempre achei que as pessoas iam ser honestas comigo, eu sempre achei que as pessoas fossem ser transparentes comigo, nunca fiz nada esperando alguma coisa em troca. Mas eu sempre achei que elas fossem me colocar na mesma balança. E aí eu sempre falava isso com a Raquel, eu falei assim, Raquel, tinha que ser otário mesmo, tinha que tratar mal os outros, tinha que ser um cara ruim com as pessoas, porque às vezes desse jeito eu ia conseguir as coisas que eu quero, né? Aí eu falei assim, é aí que tá a diferença. É aí que faz a diferença, porque você não é esse cara. E essa questão de você esperar que o outro seja pela sua essência, sabe? Que você vai ficar eternamente esperando, porque talvez os que se aproximem e os que precisem mais da sua essência são aqueles que não têm, sabe? Talvez aqueles que você vai transformar são aqueles realmente que precisam dessa essência de entender o que é uma empatia, de entender o que é uma honestidade, de entender o que é ter amor. Essa é a maldoação. Que essa é a maldoação. Maldoação é você doar pro outro, não doar esperar pro dele. Assim, senão... E aí que me deu esse clique de falar assim, cara,
eu ficava brincando com isso, não, tem que ser um cara ruim, tem que ser isso aqui. Eu falei assim, cara, isso é o meu chamado, isso é o meu propósito, sabe? Assim, é ser quem eu sou, na minha essência, do jeito que eu sou. E isso vale para a forma como eu me visto, para a forma como eu me comporto, para a forma como eu toco as coisas. Eu tenho que ter essa leveza, eu tenho que ter essa consciência, né, comigo aqui, que tipo assim, tudo que eu estou fazendo, de alguma forma, eu estou transformando a pessoa que está ali do outro lado. E aí, assim, em todos os aspectos, saca? Profissional, pessoal, no esporte, com amigos, o que eu, de novo, aquele negócio que eu estava dizendo, eu canso de escutar. Eu até acho, às vezes, que parece exagerado, mas eu tenho cada vez mais certeza que não é. Tipo assim, não, opa, de alguma forma, você, pô, isso aqui que você me ensinou é legal. Então, assim, se eu pudesse deixar uma mensagem, né, para não ser clichê, nem pegar nenhuma frase, seria essa, assim, cara, viva a sua essência, sabe? Seja quem você é de verdade na sua essência, doa o que você tem ali de conhecimento, de amor, o pequeno que você está fazendo, por mais que aquilo não seja correspondido, está gerando uma faísca ali no universo, que aquilo ali está sendo transformador na vida de alguém, por mais que não seja percebido no primeiro momento, mas uma hora isso vai fazer diferença lá na frente. Então, assim, eu acho que o maior chamado, o maior legado que eu posso deixar de mensagem para as pessoas é essa, assim, seja você na sua essência, né? Não deixe os seus princípios, os seus valores para trás, coloque isso em prática no seu dia a dia. Não tenha vergonha de ser quem você é. É vergonha que eu falo até assim, não deixa de ser quem você é, não deixa de ser aquilo que você acha que você tem que ser, não deixa de fazer aquilo que você tem que fazer, porque de alguma forma você está gerando energia boa, você está gerando amor, você está colocando aí, transformando a vida das pessoas. Bom demais, cara. Eu acredito muito nisso. Você disse sobre clichê. Na verdade, é um clichê. Está escrito para todo lado. Uhum. Poucos fazem. Poucos praticam. Poucos praticam. Então, até porque somos únicos, como seres humanos, como, né, seres, nós somos únicos. Então, se eu leio, eu tenho que fazer por mim. Então, traduzir um pouco do que você disse, para mim é assim, o recado que você está dando e que eu também me inspiro faça por você e doe ao próximo. Faça por você e doe ao próximo. Né? Até mesmo porque o amor é a resposta, não importa qual é a pergunta. Essa frase é do Breno, ela não é minha. Então, É mesmo, eu lembro que ele postou isso no Instagram. Depois de essa frase é mesmo. Exatamente. É uma frase que eu guardei dele, né? Acho que foi uma das últimas coisas que ele postou, inclusive. Tinha Exatamente. Uma vez ele me mandou, hoje eu estava olhando ali no Instagram. Ah, mentira, foi no seu mesmo. Quando ele faleceu, eu vi você postando um stories, alguma coisa que ele tinha te marcado, e você repostou. Foi tipo... uma conversa que eu estava tendo com ele, e ele passou e falou, não, que jeito dele, né? O amor é a resposta. Não importa a pergunta. Eu falei, poxa, é isso aí. Tiagão, obrigado, cara. Assim, se deixar, a gente ia ficar aqui 3, 4 horas. A gente faz outros aí. E obrigado mais uma vez aí, porque a gente... Primeira coisa, vamos nos inspirar nós mesmos. Então, você me inspirou, espero que eu tenha te inspirado também. Assim como a gente faz no dia a dia, mas uma das coisas que a gente não faz é trocar essa ideia aqui. A experiência que eu estou tendo é que isso daqui a gente não bate papo numa lanchonete. Não vou falar boteco, porque você não bebe nem eu, então a gente não tá. Mas se a gente tivesse um açaí, a gente estaria falando de outras coisas, a gente não estaria falando, pô, cara, eu te amo, você é um cara foda, sabe? Tipo assim, é difícil de ter isso. Lá a gente estaria tomando açaí, pensando de jiu-jitsu, de outras coisas. E essa pra mim aqui tem sido a maior experiência, assim, com quem que eu vou trocar uma ideia que o microfone, de certa forma, traga uma certa formalidade, mas dentro da minha casa a gente consiga falar coisas um pro outro que de alguma forma a gente vai guardar no coração e vai falar, putz, que massa, velho, eu inspirei e fui inspirado. Acho que essa aqui é a essência. E você tá me inspirando, porque é o que eu tava te falando no comecinho, assim, eu hoje estou precisando mais dessa essência que você tá colocando aqui, sabe? Cara, eu vou fazer, eu vou acontecer. Por mais que a gente tenha percebido, tudo isso que a gente foi falando assim, mas tem hora que a gente precisa de um cutucão, e você tá me inspirando aqui hoje, realmente, cara, vai atrás, faz o que você acha que você tem que fazer, acredita nas coisas que você tem para tocar, bota os seus projetos para tocar em dia, pode ter certeza. Também tá me transformando. Você tem chamado, viu? Pode ter certeza.
você tem um chamado. Assim, eu sei que seus chamados aí estão bem escritos, mas aproveita esse coração de terra fértil aí, que aí sai boas plantações, pode ter certeza disso. Bom, ó Dubai. Beleza? Valeu, galera. Obrigado a todo mundo Obrigado. que assistiu e escutou o nosso podcast, mais um episódio. E espero que vocês tenham guardado aqui um pouco desse bate-papo. Falamos de tudo, falamos de esporte, falamos de cachorro, falamos de um amigo que nós perdemos, eu me emocionei, enfim, que não é muito diferente. Mas curta, compartilhe, mande para todo mundo aí e até a próxima. Valeu.